A estreia com empate, depois uma vitória e agora o Fortaleza perde a primeira sob o comando técnico Renato Paiva. Era uma partida fundamental para o Fortaleza deixar a zona do rebaixamento. Se tivesse vencido o Grêmio, o Fortaleza, inclusive, ultrapassaria a equipe gaúcha. Fortaleza não fez, erros individuais custaram esse resultado. Muito importante para o Fortaleza no campeonato é sobre a derrota lá em Porto Alegre, que aumenta o tabu de o Fortaleza nunca ter vencido o Grêmio na condição de visitante, que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado à galera que está chegando aqui ao canal. Já passamos da marca dos 42.500, estamos aí rumo aos 50k. Espero que até a final da temporada, esse é o meu objetivo, 50 mil aqui no canal no YouTube. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, deixar o like, o hype se você curte o meu trabalho por aqui e comentar, que também quero saber a sua opinião. Duas perguntas me fazem sempre quando alguém me encontra aí na rua. A primeira é qual o time que eu torço e a segunda é qual camisa eu uso. Vamos começar pela segunda, que é mais fácil. Eu procuro praticidade, durabilidade, claro, beleza. A Insider me entrega tudo isso e muito mais. É uma camiseta com tecido inteligente, anti-odor, conforto térmico, dura uma vida e não desbota. E versátil, independente de meu compromisso ser profissional ou pessoal, eu vou estar sempre bem vestido. No site da Insider tem outras cores e diversos tamanhos. Usando o cupom JUSSIECUNHA você tem 15% no valor que já está com desconto. Então use o cupom JUSSIECUNHA, o link já com o cupom eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Depois me conta aí como é que foi a experiência de comprar no site da Insider. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição do vídeo já com o cupom JUSSIECUNHA para facilitar a sua vida. Combinado? Bom, gente, bora falar sobre essa partida contra o Grêmio. Eu até falei, tanto na rádio quanto lá na TV, que era plausível, era possível uma vitória contra o Grêmio, ainda que haja esse tabu, que agora são 11 partidas, 8 vitórias do Grêmio e 3 empates. Fortaleza nunca venceu o Grêmio na condição de visitante. Há esse tabu, desde a época do Vojvoda que quebrou tantos tabus no Fortaleza. Essa escrita continua, o Fortaleza não conseguiu quebrar esse tabu hoje, jogando lá em Porto Alegre. Nem fez um mau jogo, não sei se vocês concordam comigo, o espaço está aqui para vocês também comentar. Acho que o Fortaleza não fez um mau jogo, o Fortaleza não fez uma partida ruim, acho que o Fortaleza fez um jogo ok, um jogo para pontuar lá em Porto Alegre, poderia ter pelo menos empatado, mas os erros individuais custaram o resultado, comprometeram o resultado. E aqui eu vou ter muita calma para falar sobre o goleiro Magrão. Magrão é o terceiro goleiro do Fortaleza e eu não sei se há uma equipe no futebol brasileiro, na Série A, que tenha 3 goleiros de mesmo nível. O Magrão está abaixo do João Ricardo e do Breno. Por uma infelicidade, os 2 principais goleiros do Fortaleza se machucaram no mesmo dia. Passaram por cirurgias e o Magrão teve que assumir essa bronca. O Magrão tem 24 anos, cria do Fortaleza, sai, base depois do Palmeiras, vai para o futebol português, volta e o Fortaleza, de forma emergencial, contrata o Vinícius Silvestre. E aí é meu estranhamento. Por que o Vinícius não é titular? Acho, inclusive, que o Magrão tem laço para crescer, mas eu também vejo que o Magrão não está maduro o suficiente para ser o goleiro titular do Fortaleza numa Série A de Campeonato Brasileiro, quando a exigência é muito grande. Então, não sei se o Fortaleza vai repensar nessa escolha do seu goleiro titular. O fato é que os 2 erros do Magrão, com menos de 20 minutos, comprometeram o resultado do Fortaleza lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Logo cedo, o Magrão, numa saída meio desastrada, ele comete o pênalti sobre Vila Sante. Bright White, dinamarquês, converte, bate no meio do gol. E assim, 6 minutos depois, ele perde também o tempo da bola. Novo pênalti, assim, de forma, até pela expressão corporal do Magrão, estava muito desconfortável, nervoso no jogo. Acho que, inclusive, lamentando os 2 erros. O cara sente que errou, né? E até uma imagem legal que é o Daverson, em toda a sua loucura, vai lá e tenta reanimar, tenta puxar o Magrão também de volta para a concentração. Mas com 2-0 ficou difícil a vida do Fortaleza. O Fortaleza, repito, não fez um jogo abaixo do que já estava fazendo. Acho que o nível de atuação do Fortaleza com o Renato Paiva aumentou se a gente fizer um comparativo com o que o Fortaleza estava apresentando
com o Vojvoda. E assim, eu acho que é visível que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo contra o Bahia, o segundo tempo foi mais da equipe de Salvador. O Fortaleza fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino, venceu com propriedade, foi 3-1, mas poderia ter goleado, inclusive, teve a oportunidade, jogou bem. Talvez a melhor partida do Fortaleza nesta Série A tenha sido contra o Red Bull Bragantino, e hoje fez um jogo pelo menos para pontuar. Eu sei que é muito cruel, e eu entendo perfeitamente quem olha para o resultado final e lamenta, porque o Fortaleza continua no Z4, continua com um aproveitamento muito baixo, e para sair do Z4, para ter mais tranquilidade, para respirar um pouco mais aliviado, Fortaleza precisa de uma sequência de resultados positivos. Só os resultados positivos darão isso ao Fortaleza. Sobre as escolhas de Renato Paiva, a gente sempre precisa entender que o técnico hoje escala junto com a fisiologia, ele não é uma voz única para a escalação de nenhum time. Então hoje, certamente, as escolhas de Renato Paiva, algumas escolhas do Renato Paiva, foram em função de desgaste de algum jogador do Fortaleza. Por exemplo, Tuca Herrera errou tudo pelo lado direito, onde o Marinho ocupa aquele espaço, pela ponta direita. Todas as decisões erradas. Herrera foi muito mal no jogo de hoje, mas muito mal mesmo. Sabe, a escolha que eu confesso que eu não entendi foi o Lucero, que entra no segundo tempo, inclusive no lugar do Tuca Herrera, né? Ele entra no segundo tempo, quando eu imaginava que o Renato pudesse fazer povoar, fortalecer a área do Grêmio com o Daverson e Lucero voltou muito recuado. O Lucero não tem essa mobilidade, o Lucero não tem nem esse jeito, nem essa habilidade de tentar construir ali por dentro, pelo meio. Acho que o posicionamento, eu não sei se foi uma atitude própria do jogador ou se foi a orientação do técnico Renato Paiva. Não gostei da entrada do Lucero, totalmente fora do seu habitat, sabe? Parece que estava ainda tateando para saber, não encontrava um espaço para jogar. Muito mal. O Lucero no jogo também não acrescentou. As mudanças do Renato Paiva não surtiram efeito. Depois ele colocou o Adam Barreiro, colocou o Diogo Barbosa, que também foi mal, e o Martínez já na reta final do jogo, o Pikachu também, que aí não tinha muito tempo para tentar mudar a história do jogo. O Fortaleza até teve uma chance com o Daverson, cruzamento pelo lado esquerdo com o Breno Lopes, o Daverson quase empata o jogo. O Breno Lopes, inclusive, com a péssima partida do Herrera, do Tuca Herrera, era o único jogador ali que era uma válvula de escape, que era uma saída para que o Fortaleza fizesse essa transição rápida como nos velhos tempos, né? Um time que se defende e que sai rapidamente para o ataque. Numa dessas, o Fortaleza chega ao seu gol de honra, junto com o Breno Lopes pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola vai na trave e volta, e aí, com o gol escancarado, o Daverson diminui para o Fortaleza, recolocando o Fortaleza. Tinha muito tempo, inclusive, era metade ali do primeiro tempo, tinha tempo suficiente para o Fortaleza conseguir um empate ou, quem sabe, uma virada, mas não aconteceu, não rolou. O Fortaleza diminuiu com o Daverson, teve algumas outras boas chances, uma falta cobrada pelo Gaston Ávila na reta final do jogo também, obrigando o Volpe a fazer uma grande defesa. Depois o Magrão faz uma boa defesa no chute do Adenilson, mas o segundo tempo foi muito mais de briga, de disputa, de muitas faltas, do que realmente de um futebol mais vistoso. Fica a lamentação porque o Fortaleza não jogou para perder o jogo. Os erros individuais custaram o resultado para o Fortaleza, mas também não dá para queimar, execrar o Magrão, porque ele entra na fogueira, apenas 24 anos, para goleiro que tem uma carreira mais longeva, que talvez tenha ali uma idade de maturação mais longa. O Magrão não está pronto, o Magrão não está assim, pronto para assumir essa bronca de ser o goleiro titular do Fortaleza numa Série A, mas é o que tem para hoje. Fortaleza precisa conviver com isso. O próximo jogo será também fora de casa, contra um outro time pressionado, melhor do que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio é um time assim, bem de meio de tabela. A posição do Grêmio ela reflete exatamente o que é esse time do técnico Mano Menezes. E o Fortaleza vai enfrentar um Corinthians que é sempre muito complicado de jogar contra o Corinthians lá na arena dos caras, é sempre muito difícil. O Fortaleza vai enfrentar, inclusive, um adversário mais qualificado e um clima bem mais hostil do que enfrentou lá em Porto Alegre, ainda que com os 10 graus lá da capital gaúcha. Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. A gente se vê e será em breve.